Olá, que bom ter você aqui na nossa audiência. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e tenho a alegria de me dirigir a você e quero te agradecer por esse tempo que vamos passar juntos, pedindo a Deus que fale ao seu coração neste dia. Paulo está diante do rei Agripa, chegamos ao capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. E algo me impressiona nesse capítulo. Paulo está diante de mais uma autoridade, o rei Agripa, mas Paulo não se detém, não se amedronta para falar do que Cristo tem feito em sua vida. Com clareza e com um propósito muito claro, Paulo vai então entrar na presença do rei e daquelas autoridades. Ali também está Festo, o governador, mas ele não se intimida com nenhum deles. Ao contrário, Paulo está muito animado para mais uma vez testemunhar daquilo que Cristo fez em sua vida. Isso faz toda a diferença quando nós estamos na caminhada. Saber o que Cristo fez por nós, quem éramos no passado, mortos nos nossos delitos, e agora quem somos em Cristo Jesus. Isso é lindo na vida do apóstolo Paulo. Quando nós começamos o texto de Atos 26, de 1 a 3, nós vamos ler que Paulo está agradecido por estar na presença do rei Agripa e ele começa elogiando o rei Agripa. Olha o que nos diz o texto. Ao seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: "É permitido que use a palavra em tua defesa." Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: "Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência." Paulo elogia a Agripa. Paulo está mostrando para o público que ele conhece o rei Agripa e conhece suas crenças no judaísmo. Então Paulo continua a falar e Paulo fala muito pouco dele e Paulo logo introduz o tema principal, que era a sua mensagem: Cristo ressurreto. Paulo vai voltar a falar de ressurreição e vai falar de Cristo ressurreto. Quando Paulo abre a boca em sua defesa diante do rei Agripa, nós percebemos o poder, a eloquência, a clareza e a autoridade como ele testemunhava do que Cristo fez em sua vida. Isso, para mim, é o ponto principal. Nós, às vezes, estamos muito preocupados em levar as pessoas à igreja, quando, na verdade, nós só precisamos tornar notório aquilo que Cristo fez em nossa vida. Quando você for dar o seu testemunho, fale pouco da sua vida passada e fale muito do que Deus está fazendo atualmente. É isso que convence as pessoas. Paulo fala pouco sobre ele mesmo, ele não fica gastando tempo falando quem ele era, o que ele fez. Ele comenta algumas falhas de seus pecados quando perseguiu os cristãos, mas ele logo volta para o tema principal, que é o Evangelho e a sua conversão. Uma lição que fica para a minha vida: quando tivermos oportunidade de falar, que Cristo seja o tema e não nós mesmos. Quando Cristo for o tema principal, nós sempre teremos pessoas prontas a nos ouvir. Antes de convidar as pessoas para ir à igreja, nós precisamos mostrar com a nossa vida o que Cristo tem feito em nós. Isso despertará a atenção das pessoas. E aí, provavelmente depois, elas vão até querer conhecer a igreja, conhecer o local onde você cultua. Chegando ao versículo 22 e 23, é um versículo chave para nós. Paulo se concentra nas promessas e nas profecias bíblicas a respeito de Cristo Jesus. Promessas para os judeus e promessa para os gentios. Sem citar o texto, Paulo está pensando nas promessas feitas a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. E olha o que ele diz, versículo 22 e 23. "Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequeno como a grande, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo judeu e aos gentios." Paulo vai se concentrar
naquilo que é importante. Paulo sabe que o rei Agripa conhece as profecias, conhece Moisés e os profetas, então ele chama a sua atenção para esse tema, para que daqui ele possa continuar testemunhando do Evangelho. Festo, como gentio romano, não cria na ressurreição e muito menos que Cristo havia morrido e ressuscitado. Para ele, Cristo havia morrido e ponto final, era só mais um malfeitor. Mas Festo não crê na ressurreição porque sua religião não permite isso. Ele é um homem incrédulo e ele reage de maneira muito veemente contra Paulo, versículo 25 e 26. 24. Dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou ali num recanto. O que Paulo está falando foi conhecido publicamente, testemunhado pelos judeus e pelos gentios. Cristo havia morrido, mas ressuscitou ao terceiro dia, porque o túmulo estava vazio. A pergunta que Paulo faz ao rei Agripa, para mim, é o ponto-chave do capítulo 26. E lá no versículo 27, Paulo se dirige mais uma vez ao rei Agripa, deixando Festo de lado, porque ele já tinha testemunhado do evangelho a Festo, e ele não quis ouvir, então ele se dirige novamente ao rei Agripa com respeito a essa autoridade. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Paulo não espera que rei Agripa responda para que ele não fique constrangido. Então o próprio Paulo, conhecedor do ambiente em que ele estava, fazendo a leitura certa do ambiente, ele não deixa exposto o rei Agripa e ele mesmo responde, porque ele sabia que o rei Agripa conhecia a lei e os profetas. A resposta do rei Agripa é impressionante. Versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Não sabemos se rei Agripa está caçoando, zombando de Paulo, ou se realmente ele está balançado pelo que ouviu e pela autoridade que ele via na vida de Paulo. Paulo não falava da boca para fora. Paulo era verdadeiro, havia franqueza, havia verdade nos lábios e nos olhos de Paulo. A verdade, ela não consegue ser omitida quando você está cheia do Espírito. A verdade vai ser exposta a qualquer preço. E aí Paulo continua e todos se levantam daquele ambiente ali, meio que atordoados, e a conclusão do rei Agripa é que Paulo era inocente, mas Paulo havia apelado para estar na presença de César em Roma, e isso vai acontecer no capítulo 27. A conclusão do capítulo 26 é a conclusão que o próprio rei Agripa chega de que Paulo é inocente. E havendo retirado, falavam um com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. A impressão que tenho é que rei Agripa ficou bem balançado com aquilo que ele viu e ouviu do apóstolo Paulo. Fique comigo no próximo episódio. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. E se você já está aqui ao longo desse tempo e tem assistido os vídeos, vai acompanhando, assiste os outros vídeos que você não assistiu e nós vamos caminhar para a conclusão de Atos em breve. Capítulo 27 é o penúltimo capítulo e eu quero encontrar você ali no próximo episódio. É a terceira vez que o Dr. Lucas está testemunhando da conversão de Paulo. Dr. Lucas escreveu Atos, em capítulo 9 ele conta a conversão de Paulo, no 24 Paulo está diante das autoridades e fala do seu testemunho, e agora no capítulo 26 ele repete novamente seu testemunho. Paulo fez questão de falar dos planos de Deus para com os gentios. Isso gerou desconforto entre os judeus, mas essa era uma ideia, esse era um foco que Paulo não podia deixar de lado, porque ele foi chamado para ser apóstolo aos gentios. Isso trazia sempre muita confusão. Quando você
estiver comigo no capítulo 27, nós vamos ver os detalhes dos planos de Deus. A soberania de Deus será destacada no capítulo 27. Lembra que Deus falou a Paulo, alguns capítulos atrás em Atos, dizendo que importa que ele fosse a Roma para testemunhar também as autoridades do Império Romano? Pois é, está chegando essa hora. Capítulo 27. Vamos aguardar o próximo episódio com ansiedade e alegria para ver o que Deus tem para nos ensinar nesse próximo capítulo. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Você vai deixar o seu like, você vai se inscrever no canal se não for inscrito e vai fazer um comentário sobre aquilo que você aprendeu no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Um forte abraço, tenha sempre esperança. Até lá!